glória de Deus. Amém? Antes de você sentar, abra em Marcos capítulo 6, versículo 1. Estou muito feliz. Trago um abraço do meu esposo, Joel, das minhas filhas que gostariam muito de estar aqui, da igreja. Ele queria a transmissão, ele queria ver, né? Mas é sempre uma alegria estar aqui, amém? É a minha casa, amém? Como Jéssica falou, é uma semente. E a Bíblia vai dizer que cada semente, ela produz a 30, a 60 e a 100 por cada semente. A gente não tem que se preocupar com a colheita, tem que se preocupar com a plantação da semente, porque a colheita vem do Senhor. Não se preocupe se você ainda não recebeu o que você quer. Plante a semente. Semente de honra vai colher honra. Qual é a colheita que você quer viver? Então comece a plantar a semente. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 6, versículo 1, diz assim: e partindo ali, chegou à sua terra, os seus discípulos o seguiram. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que foi lhe dada? E como se fazem tantas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se dele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pode, diga assim, não pode. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, ele não pode. Olha para o outro lado, diga assim, ele não pode fazer milagres naquele lugar. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado de incredulidade deles. E percorreu aldeias vizinhas ensinando. Pode sentar. O tema hoje que a gente vai falar, desses 13 anos de Brade, é resgatando o princípio da honra. A gente fala muito sobre honra teu pai, tua mãe, não é um menino desobediente, menina desobediente. Mas será que a gente entende o que significa honra? Honra é dar valor, é tratar alguém como ouro. É você dar o valor necessário a alguém ou alguma coisa com extremo valor. O ouro, ninguém aqui coloca o ouro em qualquer lugar. Coloca? Trata de qualquer forma? Não. Porque você entende que aquilo é valoroso. É algo de extremo valor. Então você protege, guarda. Você coloca no lugar correto. A palavra de Deus vai dizer nessa história que Jesus ele foi percorrer no sábado e estava ensinando. E quando ele chegou naquela cidade, Nazaré, diga comigo, Nazaré. Jesus era de Nazaré. Ele começou a ensinar e admirado de tanta inteligência e sabedoria de Jesus. Mas logo que associaram de quem ele era filho, quem era a sua família, logo o espírito de desonra entrou no seu coração. Aquilo que estava sendo valorizado, o próprio Deus encarnado, o Yeshua HaMashiach, ele estava ensinando a palavra, ele estava dizendo: ei, aquele a quem você esperava chegou! Aquele a quem você esperava um espírito de desonra dentro do seu coração. Sabe, irmãos, o que não é honra? Honra, e que muitas vezes a gente é ensinado isso, é que a gente tem que fazer distinção de pessoas. Então, às vezes a gente consegue
amém? A gente consegue honrar por aquilo que a gente quer obter. A gente consegue honrar e fazemos distinção. Nós discriminamos coisas e pessoas e honramos e deixamos de honrar de acordo com a nossa perspectiva. Diga misericórdia. Diga assim: a honra é para todos. Porque você é filho de Deus, amém? A honra, ela não pode ser medida de acordo com o que você tem, de acordo com o que as pessoas falam ao seu respeito. A honra é porque você tem uma natureza de quem honra. Porque algo de valor está dentro de você. Você tem a presença do Deus Todo-Poderoso. E pela sua natureza, logo você honra. Pelo que você tem de valor, você consegue enxergar o valor em todos. Pelo valor que há em você, você consegue enxergar o valor em todos. Diga aleluia. Muitas vezes nós somos ensinados que temos que fazer distinção. E a desonra é quando nós enxergamos e temos um Deus e honramos a Ele. A pergunta não é em quem você tem honrado mais. Quem é o seu Deus? Porque a quem você reconhece como Deus, você honra. Aquilo que está dentro de você, que você coloca valor, é a esse que você honra. É esse que você está entronizado e é Ele que é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Quem você tem como Deus na sua vida? A desonra, diga assim, a desonra aponta para o Deus que está dentro de mim. Exemplo: se você é uma pessoa que valoriza muito o dinheiro, o seu Deus, misericórdia, é mamão. Misericórdia. Sabe aquelas pessoas que fazem de tudo, pisam nas pessoas, humilham as pessoas para conseguir o dinheiro? Porque o seu Deus é mamão. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas quando nós entendemos que nós temos um Deus que é digno de honra e que nada nesse mundo, dinheiro, pessoas, nada nesse mundo se compara a Ele, nós colocamos Deus no lugar certo. Amém. No centro da nossa vida, no centro do nosso coração. A honra, ela não tem nada a ver com você obter posições. Porque a gente às vezes diz assim: eu vou honrar só se aquela pessoa for, e você acha que aquela pessoa é superior a você. Há níveis de honra e todos esses níveis nós precisamos honrar. Amém, irmão? Eu preciso honrar porque a natureza da honra está dentro de mim. Jesus está dentro de mim. Eu não posso honrar ninguém para conseguir algo. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você não pode honrar ninguém para conseguir algo. A honra também não é uma resposta. Ah, eu só vou honrar se eu for honrado. Ah, eu só reajo se eu for honrado. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa: quando você não era nada, quando você era escravo do pecado, quando você era maldição, o Senhor decidiu te honrar e dizer: eu compro a tua dívida, agora você faz parte da minha herança. Ei, a honra não pode ser uma resposta, uma reação, ela tem que ser a sua natureza. Aleluia. Ela tem que fazer parte de você. E você precisa plantar a honra, a semente da honra. Diga assim: eu preciso plantar a semente da honra. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 6, versículo 1, que Jesus, ele chegou àquela cidade
e não pôde. Diga comigo mais uma vez, não pôde. Não foi que ele não quis. Ele não pôde. Vou dizer mais uma vez, não é que ele não quis. Ele não pôde. Agora me diga o que é capaz de impedir Deus de agir. A incredulidade. E a incredulidade é uma desonra. Diga assim, a incredulidade é uma desonra a Deus que impede Ele de agir na minha vida. Se há algo que impede você de viver o que Deus tem para a sua vida, é a desonra. É desonrar a Ele. É quando você faz aquilo que Ele não mandou você fazer. É quando você não dá valor aquilo que é para você dar valor. A desonra impediu que o Deus encarnado operasse maravilhas naquela cidade. Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos a oportunidade de, diante da presença do Senhor, nós vivemos milagres. Por quê? Porque no nosso coração, às vezes, está ocupado pela desonra. Às vezes a gente não consegue entender por que certas coisas acontecem na nossa vida. Ei, olhe para quem é o seu Deus. Quem é que você está valorizando? Quem é que você está honrando em primeiro lugar? Analise a sua vida. Porque se algo impediu aquele povo de viver a manifestação da presença, foi a desonra. Por meio da incredulidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus só fez algumas curas. Diga misericórdia. Diga comigo não. Porque no dia da visitação, eu honrarei. Quem quer viver milagres na sua vida? Quem quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Quem quer viver algo novo na sua vida? Então hoje é dia da visitação do Senhor. E é nesse lugar que você vai dizer: eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada nesse mundo além do Senhor na minha vida. Essa passagem me lembra uma outra passagem. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo que o povo estava no deserto. E o povo via Moisés indo falar com Deus face a face todo o tempo. E quando Moisés descia, a face dele brilhava pela glória de Deus. E o povo disse: oh Moisés, por que Deus só fala contigo? Nós queremos também que Deus fale conosco. E Moisés, como um bom pastor, chegou até Deus e disse: o povo quer que o Senhor tenha um encontro com ele. O povo quer que o Senhor visite. O povo quer que o Senhor fale com ele. Então ali a palavra do Senhor vai dizer que Deus falou: o povo quer a minha visitação, o povo quer a minha presença, o povo quer a minha glória. Então se prepare. Se prepare, igreja. Se você quer a visitação do Senhor, se você quer a glória do Senhor, se você quer mais do Senhor, então prepare-se. Se prepare. E a Bíblia vai dizer que o Senhor diz: santificai o arraial, preparai o povo. Agora imagina só, a Bíblia vai dizer que no Gênesis, quando a Eva comeu, mas o Adão, o fruto que não era para eles comerem, a Bíblia vai dizer que eles foram destituídos. Nunca mais o homem nem a mulher viu a face de Deus. Nunca mais o homem havia visto a glória de Deus. Nunca mais o homem tinha experimentado a manifestação, a visitação de Deus. Só algumas pessoas, como Moisés, que a Bíblia vai dizer que ele tinha que se preparar e ninguém viu o que acontecia na tenda. Mas Deus disse: olha, assim como eu visitava o jardim, eu tenho um encontro marcado nesse arraial. Eu vou visitar
Deus quantos dias? Quantos dias? Paulo se preparou, se santificou, tomou banho, trocou as vestes, preparou para a visitação do Senhor. E quando não foi na hora marcada, no dia marcado, a Bíblia vai dizer que houve trovões. A Bíblia vai dizer que houve trovões. A voz do Senhor começou como trovão. Dos altos céus, raios vinha. E a voz do Senhor bradou. E os montes se abalaram. E toda a terra se abalou pela presença do Senhor. E quando o povo ouviu aquilo, ele disse: eu vou morrer. Manda Moisés que Deus volte, pois eu vou morrer. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer manifestar a sua presença em nosso meio. Diga amém. Às vezes a gente se pergunta assim: por que coisas antes aconteciam e não acontecem mais hoje? A chave está na desonra que o homem dá a Deus. Porque na primeira vez que Deus ia novamente, olha só, não era a manifestação da graça. Deus ia fazer algo, um desejo do coração do homem de visitar o homem mais uma vez. Mas quando Deus mostrou a sua glória, o homem temeu. O homem disse: não, Senhor, não posso ver a tua glória. Eu não posso, eu não aguento. Sabe, irmãos, é necessário que nós possamos nos preparar, porque o Senhor está voltando. E esse é o último tempo, é o tempo do avivamento, é o tempo que a glória do Senhor vai se manifestar. Mas a honra tem que estar no nosso coração. E quando a honra faz parte da nossa natureza, quando a honra faz parte da nossa natureza, a gente, quanto mais o Senhor brada, a gente diz: vem, Senhor, enche-me de ti, enche-me de ti. Mas precisamos, irmãos, querer a glória. Sabe por quê? Que aquela cidade de Nazaré, quando Jesus veio, ele não pôde fazer muitos milagres. Porque Jesus veio, a presença veio, mas o pacote não era aquilo que eles pensavam. Há um perigo muito forte quando nós fazemos acepções. Sabe? Às vezes a gente espera a Deus que Ele faça algo grande, mas às vezes Deus ele vai trabalhar no pequeno. Em detalhes. Às vezes a gente vai esperar uma tempestade que vem Deus falar conosco, e Deus vai falar no sussurro. E às vezes a gente espera um sussurro e Deus vai usar uma tempestade. Por isso que eu preciso estar preparado. O povo ele não honrou, porque eles estavam esperando algo e o pacote veio em algo que eles não estavam esperando. Alguém de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Alegrete? Pode vir alguma coisa, eu quero dizer para Alegrete, que no avivamento ele virá de Alegrete. Eu quero dizer que a honra será estabelecida neste lugar. A honra em primeiro lugar é o Senhor. Porque aquele que honra ao Senhor em primeiro lugar, ele honra todas as outras coisas. Calma, fica gritando, segura aí. Meu coração gelou, meu irmão. Quem honra ao Senhor sabe honrar a outros. Mas quem não honra Ele, não sabe honrar ninguém. E olha para a sua vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente gasta tanto tempo em denegrir a outros, em desonrar a outros. E tem uma coisa, quando eu
alguém, eu honro a Deus. Quando eu honro alguém que está aqui, eu estou honrando a Deus. É o que a palavra diz. E quando eu desonro alguém, eu também estou desonrando a Deus. A gente gasta tanto tempo e esforço para denegrir a imagem. Tem pessoas que não gostam de ver outros prosperarem. Tem pessoas que quando alguém está crescendo, você fica caçando defeito. Tem algo de errado. Tem algo de errado. E aí a gente caça defeito. Aí se achar uma coisinha, a gente aumenta o bigrandão. E a gente tem prazer em falar mal. Diga misericórdia. Eu queria que toda fofoca fosse para falar qualidades, não defeitos. Use a fofoca para falar bem do seu irmão. Use a fofoca para falar coisas boas. Eu costumo dizer que todo mundo tem defeito. Amém ou não amém? Eu sou muito chata. Eu tenho muitos defeitos. Mas faça, quando você olha para alguém que tem defeito, você tem um papel como cristão de uma pessoa que tem qualidade de honra, de olhar as qualidades dessa pessoa e fazer essas qualidades sobressair aos defeitos. Fazer com que essas qualidades façam crescer e sejam maiores do que o defeito. Faça esse exercício. Mas a gente foca no que é ruim. Pode ter 1000 qualidades. A pessoa fez tudo por você, lhe ajudou em tudo. Mas deixa ela errar uma coisinha com você. Acabou-se a amizade, acabou-se tudo, já era. A Bíblia vai declarar, meu irmão, que as nossas orações são impedidas quando nós não temos um coração perdoador. E tem uma coisa: como você trata alguém é como você trata Deus. Porque se nós não conseguimos honrar a quem vemos, como iremos honrar Deus que não vemos? Como é que eu posso dizer que eu honro a Deus que está lá? E a gente às vezes finge que Deus não está nos vendo. Sabe por quê? Porque quando as pessoas estão ao nosso redor, a gente finge o santinho, a santinha. Mas quando as pessoas não estão, a gente faz muita coisa errada. Mas se alguém vê, então às vezes a gente troca e inverte os papéis. A minha honra, ela tem que ser a Deus. E quando eu honro as pessoas, também eu honro a Deus. Mas em primeiro lugar é a Deus. Diga bem. O que é honra? Abre Mateus capítulo 10, versículo 40. Jesus falando em Mateus capítulo 10, versículo 40, ele vai dizer assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Mais uma vez, para ficar um coral bonito, tá? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justiça. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui nós vemos 3 níveis de honra: profetas, justos e pequeninos. Só nesse texto que Jesus nos diz. Os profetas representam as lideranças. As lideranças sobre as nossas vidas. Os justos é aqueles que são iguais a nós, os nossos semelhantes, aqueles que têm a mesma função que eu. E os pequeninos são aqueles que nos servem, aqueles que estão ao nosso serviço. Ele diz que nós devemos honrar a todos, e a cada um que nós honramos, nós temos o quê? Recompensa.
Jesus. Se há um modelo de honra, é Jesus que é o mediador. A Bíblia vai dizer que o mediador entre Deus e o homem se chama quem? A outro? Só Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Significa dizer que eu não sou digna de me apresentar diante do Pai, diante de Deus. Eu só sou digna de me apresentar diante do Pai por meio de Jesus. Entenderam isso? Quando eu visto as vestes de Jesus, quando eu fui comprada pelo sangue de Jesus, aí sim eu posso me achegar diante de Deus. Ele vai dizer: olha, tem um mediador, tem algo que vai te ensinar, tem algo que vai te levar, tem algo que vai te direcionar. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: revestivos, revestivos, revestivos de uma nova natureza, revestivos da natureza de Cristo Jesus. Porque o nosso mediador, ele é Cristo. E o nosso mediador, ele é mediador de tudo. Ele é mediador do nosso casamento, ele é o mediador dentro do nosso trabalho. É na perspectiva de Cristo que eu devo olhar. É na perspectiva de Jesus que eu devo olhar. A minha visão de honra é por meio de Cristo. Ele como mediador da honra para as nossas vidas. É a ótica de Cristo. Como eu devo olhar as pessoas? Diga: na ótica de Cristo. Não é como a Deza vê, não é como a Lívia vê, não é como eu vejo, mas é como Jesus vê você. Então como é que eu vou honrar alguém quando eu olhar como Cristo olha para ele? Como é que eu vou amar o meu esposo, a minha esposa, quando eu ver como Cristo ama ele? Como é que eu vou ser profissionário como Cristo trabalharia? Como é que eu vou ser uma boa ovelha se eu agir como Cristo? Como é que eu vou ser uma boa líder eu agindo como Cristo? Jesus, ele é o mediador. Revista-se de Cristo. E aí sim, você vai saber agir em toda e qualquer situação da sua vida. O grande problema, irmãos, é que nós queremos ver as coisas em partes. Nós queremos ver as coisas em partes, quando Jesus, ele quer nos mostrar como ele nos vê, como ele nos olha. E sabe como é que eu posso ter essa mente, essa visão de Cristo, quando eu me torno exclusivo dele? Vou dizer mais uma vez. Sabe como é que eu tenho a visão de Cristo? Quando eu sou exclusivo dele. Quando o seu coração estiver dividido por tantas coisas, você nunca vai olhar como ele vê. Como é que eu posso honrar aos líderes? Quando eu agir como ele age. Às vezes é difícil você dizer assim: como é que eu posso honrar os governantes? Se muitos deles não servem a Deus, se muitos deles nem reconhecem a Deus, e às vezes a gente denigre, né? Aquele idiota, aquele ridículo. Isso é o menor. Tem muito pior, né? Mas a Bíblia vai dizer uma coisa que nós devemos fazer para os nossos governantes. Nós devemos orar por eles. Nós devemos agir em retidão por eles. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos pedir a vontade de Deus sobre eles. Sobre os nossos governantes, prefeitos, vereadores, presidentes, senadores, deputados estaduais, o que for. Patrão, patroa, nós precisamos pedir a Deus, orar pela vida deles. Nós devemos agir com retidão, porque como é que você acha que você honra pagando com a mesma moeda que aquela pessoa está agindo se ela tem um espírito de desonra? Eu falava muito de uma liderada minha, que o pai dela abandonou ela, a mãe dela abandonou ela foi criada pela avó,
Mas tem pessoas que não conseguem entender quem é a sua identidade. Eu disse assim para ela: olha só, para um pouco. Para um pouco. E eu vou dizer isso para vocês também. Para um pouco. Quem é que conheceu Jesus? Você ou seus pais? Quem foi conhecer Jesus? Diga eu. Diga eu. Agora me diga uma coisa. Você pode cobrar alguma coisa, vida, amor, fidelidade, alegria de quem não tem Jesus? Sim ou não? Diga não. Mais uma vez, diga não. Se a pessoa não anda com Jesus, se a pessoa diz que não tem a natureza de Jesus, como é que eu vou cobrar um fruto do Espírito de alguém que não tem Jesus? Como é que eu vou querer um caráter moldado de alguém que não tem Jesus? Tem lógica isso? Então tem como você se afetar com uma pessoa que tem e sabe menos da vida eterna do que você? Diga não! Então por que você deixa as mentiras do diabo tocar e ferir seu coração? Diga: eu sou filho de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a natureza de Deus, e eu sou a paz do Senhor, nesse mundo. Eu tenho a vida que esse mundo quer, eu tenho a palavra de vida que o mundo precisa, eu tenho a alegria que o mundo não conhece, eu tenho o Espírito que traz vida aos mortos, eu tenho o Espírito que traz cura ao enfermo, eu tenho o Espírito que traz libertação aos algemados. Então não queira nada daquilo que nem aquela pessoa tem. Como é que você vai fazer as coisas se comparando com outros que são inferiores a você no sentido de vida com Deus? A nossa vida com Deus não pode ser medida com aqueles que vivem no mundo. A Bíblia vai dizer que nós precisamos honrar. É só o que precisamos fazer. E aquilo foi transformador para aquela menina. Ela mudou a mente dela de uma forma que nunca mais ela chorou. Diga glória a Deus. E que essa chave sirva como chave para você, porque quem tem Jesus é você. E é você que tem que levar Jesus para os outros. Eu vou contar um pouquinho rapidinho. Testemunho que eu estava até contando lá em Aparecida. Eu estava grávida, perdi meu bebê. E aí, eu assisti uma série. A mulher perdeu o filho. Quando eu vi aquela cena, eu comecei a chorar. Eu disse assim: por que eu estou chorando assim? Passei 2 horas chorando. E eu dizendo assim: por que eu estou chorando? As lágrimas, elas caíam quase que involuntárias nos meus olhos. E aí, Joel disse assim: a gente vai para a cidade. Gente, é porque vocês não têm noção que é a cidade. O centro da cidade é um lugar enorme, que tem vários trombadinhas, vários ladrãozinhos, vários drogados, várias prostituições assim, ó. É uma coisa bonita de se ver. A gente olha aquela cidade assim, mas é perigoso. E aí eu olhei assim pra ele e disse: a gente vai de onda, pior ainda. Metrô, pior. Eu digo: mas rapaz, eu disse a ele que eu chorei, ele vai me levar de ondas. E aí eu disse: tá bom, eu vou. Quando eu chego na cidade, andei. Eu digo: oh Jesus, que escravidão, que terrível. E eu dizendo: Senhor, quando é que isso vai acabar? Vai chegar aonde? E aí a gente andou. Uma pessoa saltou perto das minhas filhas, porque ele quis mostrar para as minhas filhas a realidade da vida. A realidade do contexto real. Aqui não, glória a Deus, amém? Amém. Mas lá é assim, irmãos. Não é para ser, mas ainda é. Mas não vai ser. Não anda não. As minhas filhas ficaram cada um muito duro. E o policial perdeu na minha frente. Eu digo: fala-me Deus, a primeira vez que eu vejo, depois de tantos anos na cidade,
Aí tinha um caldinho, uma mulher assim, e foi no sábado anterior, Dia das Mães. E aí veio uma mulher assim, ó, azogada, drogada, uma senhora, azogada, com um colar assim, com imã que eu nem eu ia trazer, para combinar com essa minha roupa, mas esqueci. Aí ela trouxe e foi fazendo vários modelos e falando. Eu sou do turismo. Ela falou espanhol, ela falou italiano, ela falou inglês, ela falou japonês, mas uma vida totalmente destruída pelo vício. Uma mulher culta, mas destruída por conta dos vícios. E aí aquela mulher disse assim: qual é R$20? Eu não sabia, mas os R$20 é porque é 2 pedras de crack. 2 pedras de crack. Aí ela disse assim, aí já disse: eu não tenho não, só tenho 17. Aí só tenho no Pix. Aí ela disse: não tenho Pix. Aí ela perguntou à mulher da barraca: você tem R$3? Me dê aí. Aí ela disse: não, não tenho não, eles são meus primeiros clientes. Aí ela pegou e falou assim: então me dê R$3 de pitu. Eu fiquei assim, em choque. E quando eu vi aquilo ali, eu não conseguia abrir a minha boca, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estava ferida. Porque estava doendo. A vida de Deus em mim me travou assim, que quando aquela mulher fez aquilo, eu podia levar a vida, eu perdi a oportunidade que Deus estava me dando de trazer vida, uma palavra de vida para aquela pessoa. Por quê? Porque o meu coração estava ferido. E naquela hora foi o maior, porque Deus ele sempre me confronta dessas formas. Não sei porquê, pastor. Sempre me confronta assim. Foi como se fosse um murro no estômago. Pessoal, talvez você nunca mais veja essa mulher. Você não falou nada de Jesus para ela. Porque você está segurando a dor dentro de você. Mas olha como essa mulher está. E eu olhava para ela, ela falou assim: eu preciso de uma garrafinha para botar pitu. E eu fiquei assim, paralisada. Aquilo ali foi o suficiente para Deus me confrontar, exortar, me edificar e me levantar. E dizer: nunca mais paralise a sua vida por causa de uma dor. Nunca mais. Porque você agora perdeu uma oportunidade de ministrar a minha vida que eu dei para você, para essa pessoa. E nunca mais eu posso mais ver aquela pessoa. Sabe, irmãos, a gente foca tanto nas coisas que acontecem conosco e a gente não entende que a nossa vida é para honrar Ele. É para fazer Ele conhecido. É para fazer Ele ser honrado. É quando as pessoas passarem por você. Vai ter pessoas que eu nunca vou conhecer, mas você conhece, amém? E essas pessoas vão conhecer Jesus através de você, vão honrar Jesus através de como você o honra. Glória a Deus. E quando você perde a oportunidade, porque essas pessoas já sabem de Jesus, todo mundo já conhece Jesus, todo mundo já sabe quem é Jesus. Eu não vou falar mais não. Um parente seu, um amigo. Quantas vezes a gente deixa de falar de Jesus para os nossos familiares, porque a gente acha que não precisa. Que Deus levanta outra pessoa. Não estou afim. Não estou afim de falar. Quando você faz isso, você deixa de honrar aquele que está dentro de você. Aleluia! Você deixa de honrar o Senhor que está dentro de você. A Bíblia vai dizer que quando nós honramos, nós temos recompensa. Nós devemos honrar a liderança civil, devemos honrar aqueles que são de iguais. Ou seja, nós não devemos ter competições. Quantas pessoas elas competem quando é pessoas de igual a igual? Porque a gente sempre acha que tem que ser melhor do que o outro. Quando a palavra do Senhor nos ensina que Ele cresça e eu diminua.
diante daquele que serve a você, você precisa elogiar, reconhecer, valorizar e entender que o seu papel é de servir. O nosso maior desafio é servir aos outros. Diga assim, e para as lideranças da igreja, eu preciso dar dupla honra. Amém? Eu quero que você abra para a gente encerrar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra, glória e louvor. Abra o 5. 1 Timóteo 5, 17. Aos presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Diga aleluia. Esse versículo nos respalda que nós precisamos reconhecer as autoridades espirituais, os pastores, líderes, sacerdotes, com honra dobrada. E quando ele está falando honra dobrada aqui, ele está falando de dinheiro. Ele está falando de valor. E nós precisamos entender que se com dinheiro nós devemos dar dobrado, imagine a nossa alma no sentido de reconhecimento. Nós precisamos dar àqueles que estão responsáveis pelo ensino da palavra, até porque a Bíblia vai dizer que para aqueles que ensinam a palavra haverá maior rigor quando você for julgado. Haverá uma maior cobrança. Por isso que nós devemos, que ensina a palavra, deve temer, falar aquilo que o Senhor manda. Sabe por quê, irmãos? Entenda uma coisa: quando nós honramos a autoridade levantada espiritual aqui na terra, nós estamos evidenciando a glória de Deus aonde nós vamos. A Bíblia vai dizer que nós, pastores, somos responsáveis pela sua vida espiritual. Por isso, para de dizer: o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Porque a gente vai prestar conta da sua vida a Deus. E se você for uma ovelha desobediente, vai dar trabalho para a gente apresentar a Deus. Precisamos aprender a obedecer, honrar os nossos líderes como pais e mães espirituais. Amém? Sabe, irmãos, não haja como o povo de Israel, quando se encontrou diante de Samuel, disse assim: olha, nós não queremos mais ninguém para nos eleger, nós queremos que escolher um rei. Os filhos de Samuel, eles eram homens que não eram obedientes a Deus, eram homens que faziam coisas terríveis, mas em nenhum momento Deus disse que era para tirar eles. Sabe por quê, irmãos? Porque o responsável pela obra é Ele. O seu papel é obedecer. E Ele vai se cuidar daqueles que estão na frente. O nosso papel é honrar a eles. E Deus que cuida de nós, Ele vai fazer o que é melhor. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente sai da igreja, vai para outro canto, porque a gente acha que o pastor está fazendo errado, o líder está fazendo errado, todo mundo está fazendo errado. E quando você faz isso, meu irmão, você tem uma semente de rebeldia no seu coração. Diga: misericórdia.
ele recebeu problema, porque ele escolheu a Saul. Não foi o que Deus escolheu. E Saul foi um rei ruim. Não foi segundo o coração de Deus. Deus teve que levantar Davi segundo o seu coração, para que o Senhor reinasse eternamente sobre a casa de Davi. Diga assim: eu, nessa noite, vivo o princípio da honra. Amém? Fique de pé. Diga assim: a honra não é para arrogantes. A honra é para os humildes. A honra não é para aquele que se sente superior a ninguém, mas a honra é aquele que entende que ele é servo, assim como Jesus. A honra é para aquele que tem Jesus como mediador da sua vida. A honra é para que você possa buscar a Ele. E eu vou cantar uma canção. Como aí, Barão Valoroso? Ao único. E eu quero que você feche os olhos. Talvez você não saiba dessa canção, mas que você possa meditar nela. Não olhe para a minha voz. Ele vai botar aqui. Para quê? Ao único. Único de Florianópolis, eu acho. É Marco Teles. Eu quero que você feche os seus olhos. Depois você pode abrir se quando eu deixarmos aqui. E nós vamos declarar essa canção. Aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Aquele que é o centro da nossa vida. Aquele que é a vida. Aquele que é a paz. E que nosso coração deve estar quebrantado. Quebrantado. E que o nosso orgulho seja colocado ao chão. Que a nossa vida seja de reconhecimento a quem Ele é. Veja, a vida está tão perto, a paz não está tão longe. Calma, sombras que me seguiam, estão no nosso o nosso orgulho, Senhor, perecerá. Veja, a vida está tão perto. Veja, a vida está tão perto.
Thank
vezes a gente se esconde e pensa que Deus não está de olho. Não adianta se esconder de Deus. Só Ele tem um caminho de vida eterna. Esse é o lugar da presença. O Senhor está aqui. Não se esconda. Se apresente para Ele. E Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Que essa palavra, como semente, venha no seu coração. Que ela produza frutos a 30, 60 e a 100 por cada semente. E se você não voltar para Jesus hoje, ou não entregar sua vida para Jesus, não perca tempo. Porque o Senhor está voltando mais uma vez. Não seja como Nazaré, que quando Jesus veio, eles não creram e não puderam experimentar da manifestação do Senhor. Jesus vai voltar mais uma vez. E se nós continuarmos em desonra, Ele vai levar a sua igreja e você vai ficar. Diga misericórdia. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Amém? Pode ser. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor.